galera, aqui falando e vamos começar no vídeo de hoje. Vamos falar sobre Nanatsu no Taizai e é claro que nós vamos falar sobre Estarossa, mais conhecido como o arcanjo mais poderoso. E pra você que está perdido, não acompanha o mangá, você vai ver essa história detalhadamente e vocês vão ver que toda a história e o trama de Nanatsu no Taizai está em Estarossa. E não é à toa que ele é o personagem mais bem trabalhado nessa obra. Então vocês vão ver a história dele desde o comecinho até os momentos atuais. Mas antes de começar o vídeo, é muito importante que você saiba que essa história aqui nós estamos fazendo com o mangá colorido do nosso amigo Senpu Animes. Gabriel, tamo junto. E é claro, antes de começar o vídeo, deixa o seu like aí no comecinho do vídeo, porque esse vídeo deu um trabalhão, basicamente um resumão de vários capítulos, então eu conto com o seu like. E também não se esqueça de se inscrever no canal, assim você vai perder nenhum vídeo novo quando sair. Dado todo esse recado, vamos sem mais delongas direto ao vídeo! Então galera, pra gente começar essa história, nós temos que voltar a 3.000 anos atrás e falar da elite do clã das deusas, que era formada por 4 arcanjos. O líder deles, que é conhecido como Hidoshel, no qual vocês aí devem estar bastante familiarizado, nós tínhamos também o Sariel e o Tarmiel. E é claro que o irmão mais novo de Hidoshel, conhecido como Mael, mas o Mael gostava tanto do seu irmão mais velho que ele se inspirava ao máximo, ao ponto de deixar os seus cabelos longos exatamente como o de seu irmão Hidoshel. Mas por conta disso e de outras coisas, ele era motivo de piada tanto de Sariel e Tarmiel, que não perdoavam, pesava na dele mesmo, e dizia que não era só porque ele tinha o cabelo longo que ele era grande coisa. Mas no meio dessa brincadeira de Sariel e Tarmiel, que ficavam no pé dele, tinha a Elizabeth, que não gostava muito e dizia para os dois pararem de provocar o Mael. Mas deixando essa apresentação de lado, vamos para o momento de batalha. E nesse momento, Hidoshel estava treinando o seu irmão mais novo, e ele sem dúvidas ficou impressionado como Mael derrotou diversos demônios facilmente. Só podia ser mesmo o irmão mais novo de Hidoshel, mas isso ainda não era o suficiente para o pequeno Mael. Ele até perguntava se algum dia ele seria como Hidoshel. E nesse momento, Hidoshel vira para Mael e diz o seguinte: "Eu garanto, você será aquele que vai me superar." O Mael, ouvindo essas palavras, é claro que ele ficou muito feliz. E naquele momento, Hidoshel ensinou o seu irmão mais velho que não era pecado matar demônios, que não havia justiça maior do que libertar aquelas almas presas de suas celas imundas. E sim, naquela época, Mael matou diversos demônios, mas foi vários mesmo, que ele tinha até perdido as contas. Mas em algum momento, ele acabou se tornando o mais poderoso entre os 4 arcanjos, conhecido como Anjo da Morte, uma existência que era temida até mesmo pelo clã dos demônios. Ele era a alegria e o orgulho de seu irmão mais velho, mas mesmo assim ele nunca foi notado por Elizabeth. Exatamente, ele gostava também muito da Elizabeth, mas ao invés da Elizabeth escolher o Mael, ela preferiu ficar com Meliodas, conhecido como um demônio imundo pelo clã das deusas. E nessa cena de beijo que vocês estão vendo aí, o Mael infelizmente presenciou essa cena, que partiu seu coração em diversos pedaços. Então nesse momento que Elizabeth e Meliodas se uniram, houve um desequilíbrio entre o clã das deusas e o clã dos demônios, pois esse equilíbrio se quebrou quando Meliodas resolveu fazer parte do clã das deusas. Então a Grande Guerra Santa estava formada e diversas pessoas estavam buscando o fim dessa guerra, e o grande mago Gowther queria acabar com isso o mais rápido possível. Então o mago Gowther, conversando com a sua marionete, ele resolve soltar uma magia proibida e fatal, que poderia acabar com a Guerra Santa. Pelo menos essa era a ideia dele. E essa magia é tão poderosa que ela é capaz de alterar as lembranças de um único homem na mente de todos, e até mesmo os deuses não iriam escapar. Mas a marionete tinha dúvidas e perguntava se o Gowther fizesse isso, a Guerra Santa iria acabar. E ele acaba respondendo que sim, que provavelmente iria acabar. E ele acaba explicando um pouquinho sobre o seu plano. Essa magia é tão poderosa que o clã das deusas vai ser forçada a usar o Caixão da Escuridão Eterna. Então prestem muita atenção nesse Caixão da Escuridão Eterna, pois já nós vamos falar bastante sobre ele. O Gowther teve a seguinte ideia: o equilíbrio se quebrou quando o Meliodas saiu e foi para o outro lado.
Assim o clã dos demônios ficou mais fraco. Então a ideia dele foi basicamente o seguinte: eu vou pegar o mais poderoso do clã das deusas e levar para o clã dos demônios, fazer a luz se transformar em trevas. Então uma pessoa que tinha um poder equivalente ao do Meliodas era o Mael. Então o Mael naquele momento foi o homem escolhido para ter as suas lembranças alteradas e assim alterando a mente de todo mundo. Então naquele momento Mael se tornava Estarosa para o clã dos demônios. Assim o equilíbrio ia voltar ao normal. Mas essa magia é tão poderosa que prestem atenção o que ela fez. Automaticamente Mael se nomeia como Estarosa. E da onde vem o Estarosa? Estarosa vem de um cachorrinho perdido que a Elizabeth acabou achando. Então, como os 4 arcanjos tomavam conta dele e a Elizabeth era muito próxima desse cachorrinho, o Mael acaba se nomeando como Estarosa. E na mente dele ele jurava que ele tinha matado o Mael. Então ele era o Estarosa a partir de agora. E lembra que o Gunther falou que alterava até mesmo a mente dos deuses? Nenhum deus escapou, pois o rei dos demônios acabou dando a Estarosa o mandamento de Meliodas, o mandamento do amor. Já que o Meliodas caiu fora, o mandamento ficou com Estarosa, e ele jurava que ele era o seu filho. Então até certo momento, o plano de Gunther deu certo. A Guerra Santa havia terminado, pois o clã das deusas selaram os 10 mandamentos, e para elas fazerem isso, elas teve que usar o Caixão da Escuridão Eterna. Mas essa magia para o clã das deusas também é algo poderoso, pois quando eles usaram, eles perderam os seus corpos físicos e ficaram selados em algumas rochas. Então, os 2 clãs acabaram sendo selados e a Guerra Santa havia terminado temporariamente. Mas depois disso, vocês lembram que o Henderson e o Dreyfus quebraram o selo dos 10 mandamentos, e o Estarosa, que na verdade é o Mael, também saiu desse selamento. Então em um momento da história, a magia proibida de Gunther teve um colapso, e esse grande colapso acabou acontecendo quando o Estarosa viu a Elizabeth. Quando ele reencontrou a Elizabeth, a mente dele junto com a magia foi a loucura. O Estarosa jurava que Elizabeth era dele. Então, para ele pegar a Elizabeth de Meliodas, ele queria se tornar o mais poderoso. E para ele derrotar o Meliodas e ter a Elizabeth, ele resolveu coletar alguns mandamentos. Então ele mata o galã que estava ali petrificado, pega o seu mandamento, depois ele mata o Monspier, pega o mandamento dele, e a sua última vítima foi a Derriere. Ele acaba eliminando para pegar o 4º mandamento. E no meio de tanta loucura e poder, ele acaba também matando Sariel e Tarmiel. E não só isso, o companheiro de King, o Hou, acabou sendo uma grande vítima de Estarosa. E no meio de toda aquela confusão, ele lembra que ele é o Mael, e ele tinha ficado extremamente revoltado. Os seus grandes cabelos longos que ele tinha ali se inspirado em Hidoshel, ele tinha ali cortado para ficar igualzinho ao Meliodas, um cara que ele sempre detestou. Então quando todos recuperaram a memória e viram que sim, Estarosa, na verdade, era o Mael, foi uma loucura. E para derrotá-lo foi o sacrifício. King teve que evoluir as suas asas, teve que ter um grande trabalho em equipe, mas só uma pessoa podia salvá-lo, a marionete, ou Gunther. Ele entra na mente do Gunther e começa a conversar com ele, pede perdão por tudo que ele fez e explica também por que ele foi escolhido para entrar no lugar de Meliodas, porque naquele momento tinha pessoas também poderosas como Hidoshel e até mesmo a Elizabeth poderia substituí-lo, porque o Gunther escolheu o Mael para ser Estarosa. Então o Gunther acaba respondendo que Mael foi escolhido porque ele matou a Clarissa, o grande amor do mago Gunther. Então quando ele matou a Clarissa, o Gunther já sabia quem seria o homem que ele ia alterar a lembrança de um em todos. Então depois da morte da Clarissa, o mago Gunther
criou a marionete Golter com a semelhança do seu grande amor, então por isso que Starossa foi escolhido. Mas quando ele soube de toda essa história, ele não podia deixar de ser manipulado pelas trevas, ele não queria ser mais um ser imundo, então ele expulsa todos aqueles mandamentos e ele volta a se tornar o Mael, o mais poderoso de todos, conhecido como o Anjo da Morte. Então essa é a história de Starossa / Mael. Resumidamente, toda a história de Nanatsu no Taizai está em volta dele e de Meliodas. Os dois basicamente são o enredo de toda a história que acontece em Nanatsu no Taizai. Se o Meliodas não mudasse de lado e Starossa entrasse no lugar, nada disso que a gente está assistindo e vendo no mangá aconteceria. Então basicamente todo esse trama está em volta de Meliodas e Starossa, mas principalmente o Starossa. Então espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, é muito importante que você deixe o seu like para dar aquela fortalecida e é claro, se inscreva no canal, assim você não vai perder nenhum vídeo novo quando sair. E seria muito bacana se você ativasse o sininho. Então galera, muito obrigado pela audiência, tamo junto, até o próximo vídeo. Fui!